mais um pouquinho de estatística aí para nós, né? Hoje nós vamos falar sobre medidas de tendência central, média, mediana e moda. Por enquanto, gente, dados brutos, tá? Depois, em outra aula, eu vou mostrar dados agrupados. Então, gente, medidas de tendência central, segundo o autor aí, é valor que representa uma entrada típica ou central de um conjunto de dados. Pessoal, então para calcular a média, basta somar todos os valores e dividir pela quantidade deles. Imagina 5 pessoas, cada um com uma quantia em dinheiro. Se for somar esse dinheiro de todo mundo e dividir por 5, vai encontrar um valor que é a média. É como se todos tivessem aquela quantia. As fórmulas estão aí, a média populacional, né, que é μ é igual ao somatório de x dividido por n maiúsculo, mas a gente vai trabalhar mais com a média amostral, que é x barra, gente, aí é x barra, tá? É porque não deu mesmo para colocar o x barra. É o somatório dos dados dividido pelo número, pelo tamanho da amostra. Então, média é sempre isso, somar os valores e dividir pela quantidade deles. Outra medida importante é a mediana. O que a gente faz? Organizamos todos os dados em ordem crescente, inclusive os repetidos, tá, gente? Tem que colocar os repetidos. Ou decrescente. Eu prefiro colocar em ordem crescente. E quem estiver no meio, o número que estiver exatamente no meio, é a mediana. A mediana divide o grupo em 2 partes. E cada parte tem o mesmo número de elementos. Lembrando aí, gente, que a mediana é o número que está no meio se a quantidade de dados for ímpar. Mas se a quantidade de dados for um número par, temos que calcular então a média dos 2 que estão no meio. Eu vou mostrar direitinho como faz isso. E nossa última medida de tendência central, a moda, é o valor que ocorre com mais frequência, ou seja, que mais se repete. Pode acontecer de nenhum se repetir. Nesse caso, o grupo é amodal, não tem moda. Pode acontecer também de ter 2 modas, no caso aí é bimodal, ou mais de 2 modas, que seria multimodal. Vamos mostrar aí esses exemplos. 2 exercícios sobre média, 2 sobre mediana e os 4 últimos sobre moda. Não vamos confundir média, mediana e moda, tá, gente? Média soma tudo e divide pela quantidade deles. Mediana é quem está no meio e moda é quem mais se repete. Então, pessoal, o primeiro exemplo é em uma turma de 2º ano noturno do ensino médio, foi retirada uma amostra de 9 alunos, cujas idades são essas aqui, né? 16, 17 e tal, e quer que calcule a média entre essas idades. Então, a gente já sabe que a média é somar os valores e dividir pela quantidade deles. Lembrando que nós estamos falando sobre dados brutos, por enquanto. Dados brutos é que não foram ainda organizados em tabelas. Esses dados estão do jeito que foram coletados. Inclusive, olha só, eles nem estão em ordem crescente, não tem problema. Então, vamos lá. X barra, a média é representada por X barra, média amostral, né? Que nós estamos falando aí da média amostral. Vai ser, então, a soma desses números. Então, vamos lá. 17 mais 16 mais 22. A soma de todos esses números dividido pela quantidade deles. Então, foram 9 alunos, não é mesmo? Isso. Então, x barra é igual. Fazendo essa soma, vai dar 177 sobre 9, né? Então, a média vai ser 19,67 anos. Essa é a nossa resposta. Gente, a média, ela tem que ser um número, o resultado tem que ser um número que seja parecido com esses números aqui. Ele não pode ser menor do que o número menor. Por exemplo, a idade menor aqui é 16 anos. Essa média não poderia ser 14 anos, nem mesmo o 16. E também a idade maior aqui é 26. Não poderia ser 26 também, e número maior do que 26. Então, a média, o resultado tem que estar entre esses números aqui. Não quer dizer que tem que ser um deles, não, tá, gente? E também pode dar número quebrado, igual aconteceu aqui. Então, vamos para o exemplo 2. E no exemplo 2, ele quer saber o que vai acontecer com essa média se acrescentarmos mais um aluno que tenha 56 anos. Olha só, eu até coloquei em vermelhinho para ficar destacado.
Então, vamos calcular a média nesse caso. Entrou mais um aluno, não é mesmo? Eu até já comecei a fazer aqui. Eu estou somando todas as idades, inclusive o de 56 anos. Agora, nós vamos dividir por 10. Então, somando todos esses valores, vai ser 233 sobre 10. Então, x barra vai ser 23,3 anos. Olha só o que aconteceu. A média aumentou um tanto considerável em relação ao exemplo 1. Por que que isso aconteceu? Vamos reparar aí que o valor que entrou, ele é bem acima dos valores que já estavam lá. Então, por isso, a média aumentou essa quantia. Isso chama valor discrepante, ou seja, um valor bem fora do normal. Se fosse, por exemplo, 2 anos, claro que não ia ter jeito, né, gente? Mas também seria um valor discrepante. O valor muito menor tende a média a ficar menor. E o valor bem maior tem a tendência a ficar maior, que foi o que aconteceu aqui. Então, a média, ela é relativamente confiável, desde que não haja valores discrepantes. Pessoal, vamos então calcular a mediana desses valores, no caso do exemplo 1, né? Eu já coloquei em ordem crescente, tá? Toda vez que a gente for calcular a mediana de valores, tem que colocar em ordem crescente ou decrescente, tanto faz. Eu gosto de colocar em ordem crescente. Então, tá aqui, 16, 16, 17, tarará, tarará. Gente, quem tem valores repetidos tem que colocar, tá bom? Tem que colocar todos os elementos. Então, agora, para achar a mediana, nós vamos pegar exatamente o elemento ou os elementos que estiverem exatamente no meio. Então, 1, 2, são 9 elementos. Então, provavelmente, deixa eu ver, 1, 2, 3, esse é o elemento que está no meio, né? Olha só, ele está separando um grupo das pessoas que têm mais idade para lá, 4 pessoas, e 4 pessoas mais jovens para cá. Então, a mediana, nesse caso, vai ser igual a 18 anos. Então, é isso aí. Então, gente, nós vimos aí no quadro o exemplo 3, para calcular a mediana de 9 elementos. Agora, nós vamos ainda no exemplo 3, calcular a mediana de 10 elementos. Nós acrescentamos mais um, né? Então, vamos lá. Já está em ordem crescente, eu já coloquei, né? 16, 16, e tudo, e o último é 56. Então, a mediana vai ser o seguinte, nós vamos encontrar quem que está no meio. Então, são 10 elementos. Então, vamos supor, quem que está no meio seria esses dois. Quando isso acontece, ou seja, quando o nosso número de dados é par, nós temos que pegar os dois que estão no meio e achar a média entre eles, né? Então, vamos supor, a mediana vai ser igual a 18 mais 22, dividido por 2, não é isso? A mediana, então, vai ser igual a 18 mais 22, 40. 40 dividido por 2, 20. Não quer dizer que a mediana tem que ser valor que esteja aqui não, tá, gente? Então, a mediana vai ser exatamente 20 anos, nesse caso aí. Então, pessoal, o quarto exemplo aí é sobre moda, né? Que é a nossa última medida de tendência central. Moda são os valores que mais se repetem. Então, vamos ver um a um aqui. Letra A temos 250, 256, 300, 190, 305, 270. A gente repara que não tem nenhum valor que repete. Então, esse exemplo não tem moda. É um exemplo amodal. Quando não tem moda, chama amodal. Então, não tem moda. Letra B. Olha só, o 250 está repetindo, não é mesmo? Os outros não. Então, a moda é 250. Isso são preços, tá, gente? De acordo com o nosso exemplo, né? Vamos supor que isso aqui seja um produto em várias lojas e foram encontrados esses valores. Então, a moda é 250. Na letra C, 190 está repetindo e o 150 também. O 95 e o 280 não. Então, nós temos duas modas. Não tem problema ter mais de uma moda, tá, gente? Então, a moda vai ser 150 e 190. Então, moda é igual a 150 e moda também é igual a 190. Nesse caso, é bimodal, porque tem duas modas. Acima de duas modas, é multimodal, tá, gente? E não tem nenhuma moda, chama amodal. Então, é isso aí. Aí, o último exemplo aqui, letra D.
50, 60, 50, opa, o 50 está repetindo, o 60 também. Cada um está repetindo 3 vezes. Será que todos 3 é moda? Não. Nesse caso também não tem moda. Por quê? Apesar dos valores estarem repetindo, não tem nenhum que está repetindo mais do que o outro, né? Então, também não tem moda. Então, gente, eu mostrei aí as medidas de tendência central com dados brutos. O próximo assunto vai ser com dados agrupados sem intervalo de classe. Então, pessoal, é isso aí. Por hoje é só. Obrigada a todos e até a próxima.